2 de janeiro de 2013. Boa tarde para você que nos assiste ao vivo às 5h31 pelo site da TV Unesp. Começa agora o Boletim Unesp Notícias. Bauru tem oficialmente uma nova Câmara. Tomaram posse ontem à noite os 17 vereadores, além do prefeito e da vice. Sandro Bussola, do PT, é o novo presidente do Legislativo. Rodrigo Agostinho, do PMDB, tomou posse acompanhado da vice-prefeita Estela Almagro, do PT. Os 17 vereadores também assumiram os cargos e já tiveram que eleger o presidente da Câmara. Depois de uma negociação que durou cerca de 2 horas, Sandro Bussola, do PT, foi o nome de consenso entre os 13 vereadores da base aliada e os 4 da oposição. Bussola foi eleito por unanimidade e vai presidir a Câmara neste ano e em 2014. Raul Gonçalves, do PV, ficou com a vice-presidência da casa. Compõem com eles a mesa diretora Fábio Manfrinato, do PR, como primeiro secretário, e Marquinho da Diversidade, do PMDB, como segundo secretário. Sandro Bussola está no primeiro mandato como vereador. Apesar de principiante, ele é bem conhecido nos bastidores da política bauruense. É o atual presidente do PT e foi assessor parlamentar do ex-vereador Batata. Bussola falou à nossa equipe sobre a escolha na última hora do nome dele. Foi uma grande surpresa, tinha vários nomes colocados, mas não se fechava o número de votos suficiente, que seria 9. Diante do exposto, eu coloquei o meu nome à disposição, onde os partidos, tanto da base da situação, como da oposição, entenderam que é um nome que neutraliza mais, que de maior diálogo. Então, nós, dentro dessa bandeira de diálogo com os 17 e de independência também em relação ao executivo, fez com que nosso nome fosse eleito na noite de ontem. Quando você antecipa o nome, há um certo desgaste, né? Porque é uma disputa. Então, foi uma estratégia realmente, dos últimos 2 dias, na verdade, onde consolidou a nossa vitória. A gente fica contente, mas é uma grande responsabilidade. Nós sabemos que o Legislativo de Bauru tem que ter uma condução independente. O nosso nome foi um nome de unanimidade, isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Eu estou otimista, acho que nós vamos fazer um trabalho democrático, aberto, vamos ouvir os 17 vereadores, então a tendência é de ter uma unidade para governar. A gente fala agora do balanço da Operação Ano Novo nas rodovias. Os acidentes diminuíram em relação ao último feriado, o de Natal. Mas o número de motoristas alcoolizados foi alto, mesmo com as regras mais rígidas da lei seca. Nas estradas de todo o estado, o número de mortes caiu 44% em comparação com o Natal, passando de 41 para 23 neste feriado. A quantidade de acidentes também foi menor. No total, foram 1.032, com 566 pessoas feridas. Apesar disso, com o aumento da fiscalização, 18 mil motoristas foram flagrados desrespeitando as leis de trânsito. Cerca de 500 ocorrências foram só de condutores sob o efeito do álcool. A ultrapassagem proibida e a falta de cinto de segurança também estão entre as principais irregularidades cometidas por quem dirigiu neste feriado. Segundo a polícia, a imprudência ainda é o que mais causa acidentes nas rodovias estaduais. Então, se você ainda vai pegar a estrada para voltar para casa, atenção e cuidado. Catiúcia Reis para o Boletim Unesp Notícias. E o ano começou com novidades no Hospital de Base. Desde ontem, a FAMESP está à frente da unidade. Um alívio para os funcionários que, durante meses, viveram um impasse por não saber o que aconteceria depois do fim do contrato com a AHB. Situação tranquila nos corredores do Hospital de Base. Hoje é o 2º dia de gestão da FAMESP, a fundação que assumiu a administração e que conta com verbas do governo do estado para atender usuários do SUS. Alívio para os médicos, que ficaram em dúvida se seriam realmente incorporados ou não pela FAMESP, mesmo depois do anúncio oficial. Entre os funcionários do Hospital de Base, 160 são médicos e praticamente todos eles são contratados como pessoa jurídica. Eles são prestadores de serviços. Mas, por exigência do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, a FAMESP só poderia contratar trabalhadores pela CLT. No entanto, durante o período de transição de gestão, a Fundação poderá absorver essa mão de obra e espera poder rediscutir esses contratos nos próximos 6 meses. Pessoa jurídica nem sempre é sozinha, é uma empresa.
juntam os grupos de médicos, né, cardiologia, montam uma empresa e vendem o serviço de cardiologia. Então, vão ter que conversar caso a caso, de acordo com cada especialidade ou cada empresa. A expectativa pela nova gestão é de que as condições de trabalho sejam melhores. Pelo que se comenta do maior aporte financeiro que vai ser dirigido aqui para o hospital, a expectativa é boa, né, na parte de aparelhamento, de recursos, né, até mesmo de contratação de pessoal, acho que só vem a acrescentar. A gente tem uma expectativa bem favorável sobre isso. Se a situação dos funcionários parece resolvida, por outro lado, será preciso muito trabalho para retomar a capacidade de atendimento. Hoje, 60 leitos estão em funcionamento, mas a nova administração espera que esse número aumente para 130 até o final de janeiro. Precisamos arrumar muito a parte de infraestrutura, tem elevadores quebrados, gerador quebrado, então precisamos oferecer essa infraestrutura, mais conforto e segurança, né, para o atendimento e para o paciente. A chuva já deu as caras em 2013 e fez estragos ontem em Bauru, principalmente na zona sul da cidade. Segundo o IPMET, choveu 15 milímetros em meia hora, um volume considerado alto para pouco tempo. Vamos ver então se o tempo continua fechado nos próximos dias? O tempo segue instável no estado de São Paulo. A previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Amanhã, o sol deve voltar a aparecer em algumas regiões. A chuva permanece no leste e no norte do estado. Em Bauru, há chance de pancada de chuva para hoje ainda. Mas amanhã o tempo volta a ficar firme e o sol deve aparecer. A umidade do ar é alta, de 68%. A velocidade dos ventos é de 10 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 27 graus. Amanhã pode chegar a 30 em Bauru e em Agudos. Em Piratininga, os termômetros não devem passar dos 31 graus. Nós vamos rever agora uma reportagem sobre ações culturais que marcaram o último ano em Bauru. São manifestações que dão cores e ritmo para a periferia da cidade. O adversário é maior, mas para Gabriel isso não é problema. Com apenas 7 anos, ele encara o oponente e arranca elogios da plateia. Ele e outros jovens da periferia de Bauru são praticantes de breaking, um estilo de dança que trouxe a agilidade norte-americana para as ruas brasileiras. O breaking nasceu na periferia, o hip hop é de periferia. É difícil você chegar no alto da cidade e ver os meninos dançando no meio da rua, ou virando mortal, ou jogando bola. Na periferia não, você já cresce com isso, com a molecada dançando um break ali no intervalo da escola ou jogando uma bola. Esses festivais são promovidos por uma ONG de Bauru, um trabalho que tenta dar visibilidade às manifestações culturais praticadas nos bairros mais distantes do centro. É disso que nós precisamos, de mais projetos como esse, né? Para tirar o jovem um pouco da rua, né? E fazer com que ele aprenda a dançar, a desenhar, a mexer com aparelhagem de som, enfim. Tudo isso em prol da própria comunidade para eles que residem por aqui. São ações que se espalham por toda a cidade. Periferia é mais do que um espaço geográfico. É uma rede de interações sociais. A questão principal de uma cultura de periferia ou cultura popular é você entender que são expressões de pessoas que residem na periferia. Portanto, são pessoas que buscam espaço em relação ao centro, buscam se identificar para conseguir espaço de expressão e depois político, na interação com a cultura e com o poder central. É isso aí, rapaziada! Essas manifestações estão presentes de várias maneiras. Uma delas é o grafite, que colore e dá vida a muitos locais em Bauru. Mãos ágeis fazem traços que podem ser incompreensíveis para algumas pessoas. Mas por trás de cada desenho há um significado.
a essência do grafite, que vem da rua mesmo, que são as letras. E isso daqui, pra mim, é mais como se fosse uma revolta, assim, sabe? Todo grafiteiro meio que tem, assim, que é mais de pegar um spray, sair pra cidade e querer pintar em todos os lugares, tudo que vê e tudo mais. A busca por um espaço na sociedade também aparece nas rimas do rap. A união faz mais que açúcar, o rap é mais que hit. Se liga, presta atenção, que é Bauru City. Correr pelo errado jamais é uma elite, pois Esse é um estilo musical que ganha força. Se antes era restrito à periferia, agora é mais difundido. Que é Bauru City, correr pelo errado jamais, então evite, pois atravessar. Às vezes a gente fala de coisas ruins, mas não para exaltar as coisas ruins. Tipo, quem gosta de ganhar dinheiro com a tristeza é quem faz sensacionalismo, tá ligado? Não é o nosso caso. A gente gosta de contar uma história triste para que ela não se repita. Toda manifestação cultural é importante para construir a identidade de uma cidade. Pra que ficar aí parado, estilo mal amado, corpo sem futuro, jogado, envergonhado. Parece que a vida não foi boa pra você, parece que a tristeza tomou conta de você. Esquece tudo, mano, quem procura acha, apaga o passado, passa a borracha, caia no reggae, repente shot, trova, vaneirão, dance na dança do samba, rock, rap e baião. Felicidade é voz e batida, felicidade é vida, eu vou cair em cima. O ano acabou de começar e as contas se acumulam. A gente recebe agora o economista Antônio Crepaldi, professor da Unesp aqui em Bauru, para dar dicas para você não se enrolar neste início de ano. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Professor, a gente tem a primeira parcela do IPVA ou parcela única para quem vai querer pagar à vista, vencendo agora, no dia 11. E qual que é a melhor opção? Pagar de uma vez só e ter esse desconto de 3% ou parcelar em 3 vezes? Então, o desconto de 3%, algumas pessoas acham que é um valor, um número pequeno, né? 3% de desconto. Mas é significativo se você for comparar com taxa de juros praticada no mercado financeiro, né? Então, como você paga, você dá um primeiro valor, né, que seria uma entrada, e mais 2 parcelas, então é janeiro, fevereiro e março, certo? Isso corresponde a uma taxa equivalente a uma taxa de juros de 2,8% ao mês, né? Então, comparado com poupança ou renda fixa, ou mesmo outros investimentos, uma rentabilidade, teria que ter uma rentabilidade muito alta. Então, compensa você pagar o IPVA à vista. Então, quem, por exemplo, conseguiu poupar a parte do 13º salário agora, fez uma poupancinha, vale a pena mexer nessa poupancinha para pagar à vista? Sim, vale a pena você retirar o dinheiro da poupança e pagar em uma única parcela à vista. Professor, tem outro tributo importante também que come uma fatia considerável do orçamento da população. É mais para frente, né? Que é o pagamento do IPTU, que esse ano vai vencer em abril também. E o IPTU, vale o mesmo raciocínio? Sim. A perspectiva da prefeitura é você ter a mesma estrutura, né, de cobrança de IPTU que houve em 2012. Então, você vai ter cobranças a partir de abril, 9 parcelas, ou você paga à vista em abril, né? Se você fizer as contas, o desconto que está sendo proposto é de 10%. Isso também redunda numa taxa de juros em torno de 2,7% ao mês. Então, é compatível com o que eu estava dizendo a respeito do IPVA, né? E é um desconto que leva a uma taxa que dificilmente você vai conseguir no mercado financeiro, uma taxa de juros dessa. Então, o ideal é se esforçar a poupar um dinheiro antes para conseguir em abril pagar à vista. Exatamente. Se você tiver oportunidade, né, tiver recursos investido em poupança, por exemplo, é melhor você retirar o dinheiro e pagar os tributos à vista, né? Uma outra despesa grande que os pais têm agora no início do ano é a compra do material escolar.
Quais orientações você poderia passar, professor, para essas pessoas para economizarem nessa compra? Bom, primeiramente, historicamente, a gente sabe que existe uma diferença muito grande de cobrança sobre os preços que são praticados, né? Então, a primeira coisa seria você realmente fazer uma pesquisa para tentar comprar por um valor melhor, né? Mesmo que você fracione, às vezes, a compra em vários lugares, às vezes é interessante. Também cabe aí o comércio costuma praticar descontos interessantes, né? Novamente vai aí a ideia de que um desconto que parece um número pequeno é representativo, se você comparar com taxas de juros que são normalmente praticadas como remuneração no mercado, né? Então, tentar pagar à vista também é interessante nesses casos. E, de alguma forma, assim, existem uma série de materiais que têm um apelo, né, comercial para a juventude ou para as crianças, né? Moda, marcas famosas. Exatamente. Então, às vezes, seria bom você não ir com seu filho, você tentar fazer uma compra de modo mais racional, né? Pensando só no aspecto do dinheiro, quanto você está gastando, do que, por exemplo, tendo um material de marca nesse contexto, né? Antônio, e as pessoas que já começam o ano endividadas, quais são os caminhos para poder pôr a casa em ordem agora, em 2013? Bom, o aspecto de você estar endividado, né, você tem duas saídas, não tem jeito. Ou você aumenta a sua receita, ou você diminui sua despesa. Não tem milagre, né? Não. Então, o que acontece você pode, hoje, a gente tem um mercado bastante aquecido, mercado de trabalho, né? Então, você pode fazer hora extra, alguma outra pessoa, membro da família que talvez não esteja trabalhando, pode conseguir um trabalho para ajudar a família a se ver livre de uma dívida, né? Então, aumento de rendimento, você consegue pagar a despesa, uma dívida. Ou diminuir as suas despesas, né? Às vezes é meio complicado você dizer isso, às vezes a pessoa tem uma dívida grande, uma renda pequena, muito custo, né? E parece uma história sem saída. Mas, de alguma forma, assim, não tem jeito, né? Então, você tem que começar cortando aquilo que você acha menos essencial na sua vida. Você tem vários tipos de despesa, né? De famílias que têm despesas diferentes. E tem que pôr prioridades. É lógico. Então, para uma determinada família que tem uma estrutura de despesa de uma forma, que é, por exemplo, uma família mais rica, vai cortar de uma forma. Uma família mais pobre corta de outra forma. Mas, de qualquer forma, você tem uma lista de prioridades, né? Você tem que estabelecer prioridades. E aí, o essencial é o que permanece, né? Para você gerar receita de novo. Tá certo, professor. Muito obrigada por trazer essas orientações, essas dicas importantes para quem quer começar o ano bem. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau!